Retomando aqui a nossa reuniãozinha. Deu tempo de fazerem? Deu sim, professor. Tinha bastante coisa pronta já, a gente só precisava ver certinho. Só O Carol vai passar pra organizar. você. Tá certo. Então vamos só esperar todo mundo entrar, que eu acho que já estamos chegando em 8. Logo, logo já está todo mundo, a gente já começa. Então vamos lá, vamos iniciar a apresentação. Vocês conseguem compartilhar a tela, quem vai apresentar, ou como é que vocês preferem fazer? Então, professor, o nosso grupo, a gente anotou os resultados que a gente teve com Certo. a pesquisa que nós já tínhamos feito. E só que a gente não, ninguém sabe compartilhar a tela, galera. Então, a gente vai falar os resultados, tem problema? Ó, dá uma olhadinha no link, na barra de baixo dele aparece um escrito lá, compartilhar tela. Dá uma olhadinha. Aparece uma setinha para cima. Você clica nela, vai abrir um quadro. Nesse quadro, você vê qual é a tela que você quer compartilhar. Clica nela, você compartilha. Beleza, peraí, vou tentar. Tá. Pode ir outro grupo se quisesse ir na frente. Certo, precisa mostrar a tela ou eu posso ler as perguntas para você? Se puder mostrar a tela, é mais fácil, porque a gente consegue acompanhar um pouco melhor, né? Se não, não tem problema. Fala, depois manda ou pelo WhatsApp, ou manda lá pelo Moodle mesmo, sobe lá no Moodle, na última atividade, o questionário que vocês montaram, não tem problema. Prefere falar agora, em vez de compartilhar a tela? Sim, eu prefiro. A Posso gente falar? prefere falar, professor. Pode. Quem Já vai que nós falar falarem agora? Sim, professor. Quem? Pode falar. É, Carol. Pode falar, meninas. Estou terminando uma coisa aqui, vocês podem falar. Então, professor, o nosso, a gente realizou a pesquisa, né, através do formulário lá do Google. Aí a gente disparou esse formulário no Facebook. A gente entrou em contato num grupo da Avon, né, e aí as pessoas ajudou a gente. Aí a idade média que respondeu foi entre 20, 22 anos, 32 e 35, que foi a primeira pergunta que a gente fez. E aí o tempo, a segunda pergunta também foi quanto tempo que eles revendem Avon. Aí a maioria 10 anos, 2 anos e 3 anos. Aí a terceira pergunta, produtos mais vendidos. Aí mais resposta que teve foi maquiagem. Então, E peraí. Tá, pode falar. Deixa eu ver se vocês me ajudam. Avon, primeira pergunta, qual foi? É idade. E aí, o que vocês obtiveram de respostas?
Então, a gente teve a faixa etária entre 20 anos Hum. e 32 e 35 anos. Mas peraí, como é que vocês fizeram essas perguntas? Idade, estava lá, sei lá, de 18 a 20, como é que foi isso para eu poder entender? Então, de idade a gente só coloca assim, qual a sua idade? Não, a gente não colocou entre 18 Ah, a entendi. 30 anos. Então você perguntou qual a sua idade. Exatamente. Ah, legal. Então, ó, depois seria interessante vocês criarem, que nem a gente está fazendo aqui, deixa eu só aumentar a letra, porque senão ninguém enxerga. De 12, vamos para 24. Agora dá para enxergar. Então, pode fazer o seguinte, 18 a, sei lá, 22 anos, por exemplo. Aí você vai contar. Lembra que a gente fez no ano passado, tabelinha de frequência? Aí você Sim. coloca aqui, ó, primeira pergunta. Aí você vai por aqui, 18 a 22, aqui você põe o Fzinho, que era a nossa frequência absoluta. Vamos supor que das 40 e poucas, como vocês disseram que aqui deu um pouco mais, vamos dizer que seja, sei lá, 18 pessoas responderam. Por quê? Porque aí eu começo a consolidar meus dados de uma forma mais fácil da gente interpretar. Então, continua. Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta foi quanto tempo revende Avon? Certo. A mesma coisa, como quanto tempo pode ser muito variável, né? É interessante que, lembra como a gente constrói essa tabelinha? Eu pego o dado menor, o dado maior, e aí eu vejo quantas categorias eu quero criar ali que eu acho interessante. Tá? Então, você vai ter o número de linhas aqui, quantas necessárias. Por exemplo, quanto tempo revende Avon? Pode pôr lá de 0 a 1 ano, né? Porque aí é um novato. Sei lá, de 1 a 3 anos, 3 a 5. Aí vocês montam do jeito que vocês acham mais interessante para trazer esses dados para vocês. Vamos continuando. A terceira pergunta é o produto mais vendido. Isso. Aí vocês podem trabalhar ou por categoria, né? Ou até mesmo por produto. Só que qual é o problema? A Avon deve ter uma linha de produtos muito grande, não é muito pequena. Se eu ponho produto, o que vai acontecer? Vai aparecer lá batom X, batom Y, batom Z. Começa talvez a ficar muito dado. Se eu trabalho, por exemplo, por linha, isso me dá uma ideia. O que vende mais? Batom, perfume. E aí tem um outro dado que não dá para perguntar mais para quem já respondeu, né? Em volume de dinheiro. Porque uma coisa é eu vendo mais em quantidade ou eu vendo mais em valor financeiro, né? A diferença, por exemplo, se você pegar uma linha de batom baratinho, isso deve dar um faturamento aí, sei lá, um batom barato deve custar uns 12, 15 reais. Eu não tenho ideia, mas acho que é uma ordem de grandeza razoável para um batom. Já um perfume já vai custar de 50 para cima, normalmente. Então, eu preciso vender, em média, 5 batons quando eu vendo um perfume para eles darem o mesmo faturamento. Então, a gente começa a enxergar o nosso questionário como uma ferramenta de coleta de dados para a gestão e, principalmente, no nosso caso, para a gestão de marketing. Então, vamos lá, vamos continuar. Como é que vieram as respostas dessa categoria produto mais vendido? A gente teve mais resposta com maquiagem. O produto mais vendido da Avon é maquiagem. Ah, e maquiagem geral ou o que exatamente?
Então, a gente só recebeu só maquiagem mesmo, não tem produto específico. Por exemplo, batom, sombra, essas coisas, só maquiagem mesmo. Tá, mas aí ela a maquiagem, legal. Teve alguma resposta diferente de Não, maquiagem? Não? Não, não. professor. Nossa senhora, hein? Só vendem maquiagem? A Avon vai falir com o resto. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí a próxima pergunta é a reação do público referente à campanha. Certo. A maioria respondeu boa e normal. Ah, legal. Boa e normal. Quer dizer, boa teve aceitação, normal não mudou muita coisa. O que mais? Aí a quinta é se a Avon tivesse produto, uma linha vegana, se haveria público para consumir. Aí a maioria respondeu sim. Sim. Isso. Legal. O que mais? Se acompanha a Avon nas redes sociais. A maioria respondeu sim. Então, aí olha que bacana. Vocês já têm um monte de dados coletados, né? A gente pode ver quantas responderam sim, quantas responderam não, porcentagem de sim e não. Essa aqui também, porcentagem de sim e não. O que mais que vocês perguntaram? Se procura de produtos veganos. Aí responderam não. Se alguém procura produtos veganos. Olha que interessante. Isso é um problema do quê? É um problema de visibilidade da marca. Se alguém fosse ler sem se aprofundar, olha lá, linha vegana, a resposta sim. Procura de produtos veganos, a resposta é não. Uai, como é que vocês explicam? Então, professor. Fala aí. Eu ajudo de vocês depois. Primeiro, chuta daí. Então, é porque a gente montou assim essas perguntas só para a gente ter uma noção mais ou menos. E essa pergunta, depois que, quando a gente teve bastante resposta, a gente percebeu que não tem sentido isso. Qual delas não tem sentido? Essa daí dos produtos veganos, que a maioria respondeu sim, e se alguém procura, não. Então, ficou ali meio que uma discórdia. É Ah, ele porque não... a primeira pergunta de produtos veganos é assim, se a Avon lançasse um produto, um batom vegano e sem gênero, você acharia que teria procura? Aí foi essa que a maioria respondeu sim, certo? Aí a outra pergunta é assim, com esse movimento do veganismo, existe procura de produtos veganos, desses produtos veganos? Aí eles responderam que não. Então, tipo, como se a Avon lançasse um batom vegano, teria procura, e sendo que, tipo, as pessoas não procuram por produtos veganos. Você acabou de descobrir um grande problema de identidade de marca. Olha só Nossa. que bacana. É isso que é legal. Quando vocês trazem os dados e a gente bate papo, eu vou responder para vocês. As pessoas não enxergam na Avon uma empresa representante do veganismo. Então, a percepção de quem vende o produto é que se ela tiver isso na mão para vender o batom vegano, ela vai conseguir vender. Mas, quando você pergunta se já existe demanda espontânea e a resposta é não, com esse tipo de análise, o que a gente cruza esses dados e enxerga? Primeiro, as pessoas não perguntam de produto vegano para quem vende Avon, porque elas já sabem que a Avon não tem ou não estão nem aí para produto vegano com Avon. Não é que elas não queiram um produto vegano, mas a Avon não traz para elas a percepção de marca vegana. Então, Entendi. se a gente vai lançar
uma linha vegana dentro da Avon, qual é o primeiro obstáculo que a gente vai ter que vencer? É mostrar Quebrar que a essa Avon... barreira, né? Perfeito. Entendeu? Então, não é que as respostas elas não são incongruentes. Elas só mostram, primeiro, uma percepção do vendedor. E essa percepção é muito boa, porque eles aprovam uma linha vegana. Segundo, o público não enxerga na Avon um vendedor de produtos veganos. Até porque o público enxerga muito mais produto vegano na comida do que no resto, né? É mais o pessoal do movimento veganismo mesmo é que sabe direito o que é vegano, que não pode ter partes nenhumas, nem indiretas de animais. Então é a tal história, não pode jogar bola não pode jogar futebol com bola de couro que tenha vindo de animal, assim por diante. São coisas que as pessoas não pensam, mas quem é do movimento sabe. Então, aparece uma primeira barreira e um desafio muito legal. Como a gente cria peças, como a gente faz um merchan, como a gente faz uma propaganda no PDV para mostrar que a Avon está conectada com o público vegano e que ela quer surfar na onda do veganismo, né? Então, não é que a pergunta está bem feita, está direitinho, só que a gente tem que olhar pela percepção da resposta. Quem está respondendo são revendedores de Avon. Então, quando eles falam que tem espaço para o batom vegano, é que eles acreditam que eles consigam vender isso. Mas quando eles falam que não há procura, não há demanda espontânea, porque há um problema de identidade da marca em que associam a Avon com cosmetria tradicional, não com uma cosmetria vegana. Entendi. O que mais que vocês perguntaram? Aí tem a última pergunta, que é a campanha que costuma chamar mais atenção. A maioria respondeu novos produtos. Ou seja, quando vocês fazem campanhas de novos produtos, elas têm uma atenção maior, né? Principalmente de quem vende. Porque quem vende está querendo enxergar, né? Deixa eu só salvar aqui para eu não me perder. Não, 2020 não, Docs. 2 minutinhos a gente já chega aqui na FEPAC. Pronto. Então, olha só, até porque a campanha que chama mais a atenção é de novos produtos. A gente está falando com um público qualificado, de vendedores, e o que eles mais têm interesse são novos produtos. Então, agora, eu acho que vocês sentem que o que falta responderem para vocês poderem se situar melhor no PI? Quais as perguntas que vocês ainda não têm respostas para o PI que vocês gostariam de ter? Professor, na divisão dos resultados, nós pensamos em dividir metade e metade. Por exemplo, metade de revendedores e metade do público, para saber como que é o sentimento do público em relação à Avon. Ah, E eu legal. acho que é exatamente isso que está faltando, tipo, a gente saber a percepção do público, do consumidor e não só do vendedor. Perfeito. Então, está faltando um questionário para o público que consome Avon, né? E da aula passada, lembra quando a pessoa, por exemplo, vamos supor que a Avon estivesse contratando, pagando lá 20 mil reais, 30 mil reais para fazer essa pesquisa, que é o que cobram para fazer uma pesquisa assim, né? O que acontece? A Avon foi lá, pagou a empresa de pesquisa, montou o questionário. Qual vai ser a primeira pergunta de filtro para fazer a entrevista correta, a pesquisa correta? O entrevistador vai lá e fala: você consome
Aí, se vocês querem focar em maquiagem, aí vocês consomem maquiagem da Avon? Se a pessoa responder não, eu não vou entrevistar porque não me interessa, não é meu público-alvo. Se a pessoa falar eu consumo, aí eu continuo com a entrevista, né? Lembra da aula passada? Essa é uma pergunta filtro. Se eu vou continuar a entrevista ou se eu vou parar a entrevista. Quando a entrevista é muito longa, a gente coloca algumas perguntas filtros para ir filtrando o público-alvo, tá? No meio. Mas essa, no caso de vocês, seria a primeira, porque se eu disparo para o público, mas a pessoa não consome Avon, ela não é cliente da Avon, então a percepção dela para mim dos produtos Avon pode estar ou distorcido ou não interessa porque eu quero lançar. Entenderam? Entendi. Foi tranquilo fazer essa pesquisa? Sim, professor. E agora é hora do panelaço aqui. Tá todo mundo batendo panela. Inclusive, já temos uma revendedora no nosso grupo, né, Thaís? Não. Eu entrei no grupo da Avon, professor. Lá eu descubro tudo. Tá certo, é importante. Você lá, inclusive, é uma mina de ouro, né? Porque, por exemplo, vocês podem pedir para as revendedoras repassarem os questionários para as clientes. Um monte vai falar não, 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 mas algumas podem fazer isso, né? Talvez Sim. elas tenham que pedir autorização para a Avon, aí eu já não sei como é a orientação delas, mas é bacana, eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que se enturmar com o tema. Vocês entenderam o porquê do questionário? Por que a pesquisa é importante? Porque ela é o fundamento real de toda a campanha de marketing, né? O que acontece? Quando, por mais tempo que tenha diretor de marketing, por mais tempo que as pessoas tenham dentro de uma empresa, que conheçam o mercado, a gente tem que paulatinamente estar fazendo essas campanhas, né, essas pesquisas, para entender o que as pessoas querem. A gente não tem bola de cristal, o gosto muda, de geração para geração muda. Hoje em dia muda muito mais rápido. Você pega um videogame que era febre 3, 4 anos atrás, hoje pode estar sumido, né? Nem videogame, que praticamente não tem mais, os games agora, né, que é tudo online, etc. Então, são movimentos muito rápidos, que se a empresa não acompanha, ela fica meio perdida. Agora, você sabe uma coisa a mais que vocês podem fazer também para ver o PI de vocês? É entender, tanto com o público quanto com as revendedoras, nessas campanhas de marketing, quais as estratégias que dão mais certo? Porque para a revendedora, eu acho, não sei, aí é puro achismo, que uma das campanhas que dão mais certo são as amostras grátis. Eu sei que isso era uma prática extremamente forte da Natura. Quando faziam o treinamento de vendedora da Natura, né? Não vendedora, porque falar vendedora elas ficam bravas, porque não são vendedoras, elas são, consultoras, né? Como é que é esse treinamento? Quando vai treinar a consultora, a primeira coisa que a consultora tem que aprender é a utilização de todos os produtos da Natura, a correta utilização, né? E para isso, além dela receber um treinamento, ela ainda, pelo menos era assim na época da Natura, já faz muito tempo que eu vi isso, pode ser que tenha mudado. Mas na época ela recebia um treinamento daquela que colocou ela dentro da Natura como revendedora, né? Fazia quase que uma pirâmide. A mãe de uma amiga nossa, ela coordenava uma parte de Santos da venda da Natura. A mulher ganhava um dinheirão, porque ela tinha na pirâmide dela 240 promotoras, né, que vendiam ali na região de Santos, Baixada Santista, que ela coordenava. Então, vira e mexe, ela fazia lá eventos para 20, 30, 40 promotoras, mostrando cada produto como funciona, né? Então, ela
Pega a maquiagem, olha, a maquiagem funciona assim, uma base é assim, a base, essa cor combina com esse tom de pele, essa cor não combina. É todas aquelas coisas que vocês já sabem, mas que nem todo mundo sabe. E ela fazia esses treinamentos, pelo menos uma vez por mês ela juntava uma equipe e dava o treinamento. E sempre que vinha produto novo, antes de liberar para venda, ela fazia esse treinamento com todas as consultoras, para evitar que a pessoa queimasse o produto, né? Porque a pessoa vai lá, faz a maquiagem com o produto da empresa, fica feio que dói, aí a culpa é do produto, não é da pessoa que não sabia fazer a maquiagem, né? O que mais que vocês falam para mim que nesse bate-papo poderia aprimorar o questionário de vocês? Então, professor, você falou em questão para a gente pesquisar mais sobre o marketing da Avon, né? Como eles fazem essa campanha e tudo mais. A gente tem o professor Leandro, né? Ele já trabalhou na Avon, a gente até mandou algumas perguntas para ele, aí estamos aguardando a resposta, porque a gente quer saber em qual área ele trabalhava lá dentro da Avon, para saber como que funcionava essa criação da campanha, o que mais chamava a atenção do público. Aí a gente só está esperando mesmo a resposta dele para a gente poder coletar esse dado. Tá certo. Legal, gostei. Acho que a gente está num caminho bom. Eu acho que para as promoções de merchandising e de PDV, vocês vão fazer PDV e merchandising, é isso? Qual é a proposta do PI de vocês na parte de execução das campanhas que vocês estão desenvolvendo? Professor, eu acredito que é merchandising, se eu não me engano. Tá. Eu também acho que é. Eu tenho outra dúvida. Então, esse questionário que a gente já fez e teve, acho que foi 37 respostas, a gente pode manter, né? Lógico. Tá, e aí a gente Manter. pode criar, então, um novo, criar outro para as pessoas que consomem Avon, certo? Perfeito. Tem algum limite de resposta que você deseja ou não? Não. O ideal sempre é que a gente chegue em 100 respostas. Porque lá pelaquela tabelinha, como a Grande São Paulo são mais ou menos arredondando 20 milhões de pessoas, para ela ter uma efetividade que represente isso, eu preciso no mínimo 100 respostas, lembrando que a margem de erro é de mais ou menos 10%, né? Então, estatisticamente, para esse questionário ter uma validade estatística, eu preciso no mínimo umas 100 respostas. Se a gente der uma entrada no material da aula passada, tem a nossa tabelinha. Se a gente quisesse uma margem de erro menor, a gente ia para algo em torno de 360 respostas, que aí dá um trabalho grande. Por isso que as empresas cobram caro, né? A empresa vai lá e fala, olha, eu quero que você me traga 360 respostas limpas. Ou, na verdade, a empresa nem fala isso. Ela fala, olha, eu quero uma pesquisa assim, e você, qual é a margem de erro? Eu quero mais ou menos 5%. Ok, você vai custar mais ou menos 5%, vai dar em torno de uns 30 mil a pesquisa, 35 mil, por aí, né? Professor, a gente tinha comentado entre nós sobre a questão das 100 entrevistas, se poderia ser 50 entrevistas do consumidor e 50 do consumidor. Mas, de acordo com a sua resposta, acredito que não, né? Seria 100 de cada. 100 de cada, porque senão ele não tem validade lá amostral. Tá bom. Mas 100 aí já dá para a gente falar, ó, o erro é mais ou menos 10%, pegamos 100 respostas. Ótimo. Obrigada, professor. Talvez até para as vendedoras de Avon pode ser menos. Por quê? Porque aí a gente precisaria saber, na Grande São Paulo, quantas são revendedoras de Avon. Agora, para público, aí não, porque aí o público é geral, qualquer um pode comprar Avon. Revender Avon, se vocês tiverem um número aproximado de revendedoras, aí pode ser que baixe um pouco o percentual. Ótimo. Acho que tá bom. E o outro grupo? Vamos ouvir agora um pouquinho do outro. Peraí, professor.
tentar compartilhar a tela. Posso tentar? Pode e deve. Deixa eu descompartilhar aqui. Pronto. Uhum. Peraí. Eu vou tirar aqui, que aí a minha banda fica um pouquinho mais larga e eu interrompo o vídeo. Tá aparecendo alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Ainda não. Deixa eu ver. É Carol que está tentando? Peraí que eu vou tentar de novo. Isso. Espera aí que você já vai conseguir. Você agora é anfitriã da nossa sala. Eu fiz essa Nossa. sala particular para evitar... Olha que maravilha. Agora está aparecendo. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá aparecendo a pesquisa? Pesquisa Agência Solarium. Está aparecendo. E então, professora, a gente decidiu fazer uma pesquisa, a gente não colheu dados ainda, tá? Porque a gente está entrando em contato com locais que realmente tratam do público trans e dos travestis. A gente quer ir direto nesse público, a gente quer saber a opinião deles, o que eles acham. Porque, na verdade, o que a gente mais está buscando aqui é saber o que eles pensam sobre conforto e o que eles pensam sobre uma marca representá-los, né? Deles se sentirem mais representados. Perfeito. Então, a gente fez uma pesquisa meio a meio, tá? Meio qualitativa, meio quantitativa. A gente está buscando as duas coisas. Então, a gente fez de idade. A gente colocou de 18 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, 36 a 40, 40 a 50, 50 anos ou mais. A gente colocou qual o seu gênero? Transexual, travesti ou outros. Por que a gente colocou outros? Porque a gente está pensando em entrar em grupos LGBTQ no Facebook, por exemplo, em grupos no Facebook. Então, para isso, a gente não vai falar só com o público trans ou com o público travesti. A gente vai falar com os homossexuais também, eles também fazem parte desses grupos. Então, a gente vai dar a oportunidade deles também expressarem o que eles pensam sobre esse assunto. Então, deixa eu só entender uma coisa. Só aqui uma parte. Você deixou trans e travesti porque isso interessa para você a resposta dos dois. Agora, o restante dos grupos Exato. Não consomem o teu produto. Sim, homossexuais não consomem, porque eles não tentam esconder nada. Sabe? Porque os transexuais e os travestis, eles utilizam dessas lingeries para esconder. Certo. Né? Então, para nós homossexuais, os homossexuais, na minha visão, não precisa. A gente não precisa colher os dados deles, porque eles não fazem, porque eles não se preocupam em esconder. Então, Os outros, eles se preocupam com isso, e não mostrar. Entendi. Então, por que da minha pergunta? Porque aqui no Outros vai aparecer gênero masculino, feminino e todas as modalidades diferentes. Então, depois você não vai conseguir estratificar o outro. Sim. Você vai conseguir só esses dois. Aí está dentro então, é melhor não. Então, é melhor estar sem. Porque, por exemplo, se o cara, se ele se identificar como gay e ele tem interesse no teu produto ou não tem interesse, aí, entendeu? Eu não sei, essa é a minha dúvida. Se só estratificar em dois tá ótimo. É melhor ou se eu preciso abrir um pouquinho mais para ver quem ainda poderia consumir o meu produto dentro da proposta de vocês. É só essa minha dúvida. Então, vou deixar só os dois. Ok. A próxima pergunta já é qual a importância de ter uma marca que te represente? Ele vai responder provavelmente outra pergunta. Importante. Será que essa pergunta leva para você... Aí a gente pode fazer quantitativa. Então, vamos pensar. Porque, se você faz essa pergunta para mim, eu vou falar qual é a importância. É importante, muito importante. Isso não... Será que isso satisfez o que você precisa saber? Ou talvez
Se a gente chegar numa coisa mais de fidelização da marca, alguma coisa assim como você prefere consumir de uma marca que te represente? Alguma coisa assim que te dê mais uma resposta mais forte para você chegar numa loja e falar, ó, tá aqui, a resposta é contundente. 90% do pessoal trans aceita uma marca que o represente e compraria dessa marca, né? Que depois eu vejo que você coloca o que significa essa marca estar dentro de um shopping de grande visibilidade, né? Quando você deixa ela aberta assim, tem que tomar cuidado porque vai vir diversos tipos de resposta. Algumas vezes são muito interessantes porque te dão um insight e algumas vezes é um monte de dado que você não... Ele fica meio perdido ali. Então, você precisa sempre perguntar. Cada pergunta que você faz, você pergunta para você mesmo. Como que eu responderia a isso? A resposta que eu dei me leva ao dado que eu preciso obter? Sim. Então, vamos lá. Entendi. A pergunta é, quando se trata de roupas íntimas, qual o fator que mais te incomoda? Porque a Trux, o principal objetivo da marca, e de quem criou, da Trans, que criou a marca, é levar o conforto para as pessoas, porque ela diz, quando a gente entra no da Trux e tal, e ela conta que ela sempre se sentiu muito incomodada com o modo de usar lingeries, roupas íntimas, isso incomodava muito, machucava muito. Então ela fez essa linha de lingeries, de roupa íntima, para maior conforto das trans e das travestis. Então, por isso que a gente foca tanto nessa coisa do conforto, porque a gente quer saber o quão é importante para eles ter uma marca que entregue isso a eles, o conforto, que tenha como objetivo principal o conforto. Na sua opinião, encontrar calcinhas próprias para vocês ajudariam a ter uma saúde melhor? Como é que seria essa conexão da saúde melhor? Eu achei um pouquinho aberto. Eu entendo o que passou na minha cabeça. A calcinha normal incomoda, prejudica, então eu vou ter problema de assadura, alguns problemas. É esse sentido? Exatamente. Tá. Porque eles sempre, no Trux, ela também fala sobre isso, que as lingeries machucam muito, tem muitos relatos de que machuca, de que faz mal à saúde, traz até problemas de infecção. Então, ela fez um produto que ameniza esse impacto, ameniza o impacto das lingeries, que as outras lingeries causam neste público. Certo. A próxima pergunta é, você se sente confortável com as roupas íntimas que usa? Aí as alternativas, pouco confortável, indiferente ou muito confortável. Mas a gente você se sente confortável antes de perguntar se encontrar calcinhas próprias para elas ajudariam a ter uma saúde melhor.